eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, né, que se propuseram a assistir a essa palestra. Para quem não me conhece, eu sou o professor Fúvio, trabalho no Mackenzie já há alguns anos, né? É um prazer tê-los aqui comigo neste final de tarde, início de noite, para a gente poder dialogar um pouquinho sobre uma questão tão importante, né? Uma questão que está permeando as empresas de uma forma geral, numa discussão muito profunda sobre questões socioambientais, né? Apenas para informá-los, né, no final da palestra, eu vou abrir um espaço para que vocês possam tirar aí as suas dúvidas, né, para que vocês possam tecer os seus comentários, fazer alguns agradecimentos especiais, né, ao professor Wagner Picart, que é organizador, né, do evento da 14ª Semana de Ciência e Tecnologia 2021 do Mackenzie. Fazer também um agradecimento especial a todos os convidados externos que estão aqui presentes nesse momento. Isso me deixa muito, muito feliz. E também a todos os meus alunos, né, e alunos do Mackenzie, de vários cursos que aqui estão presentes, né. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi informação, agora no final da tarde, de que haviam mais de 280 inscritos para essa palestra. Eu não imaginei, sinceramente, que muitas pessoas, né, iriam se interessar sobre o tema. Bom, mas enfim, meu agradecimento a todos. Começando, gente, essa palestra ela tem um caráter mais de bate-papo, né, de a gente fazer uma conversa acerca da importância de se trabalhar questões estratégicas socioambientais dentro das corporações, dentro das empresas. Não interessa se a empresa ela é uma micro ou se ela é uma empresa de grande porte. É um assunto que permeia a todas elas e a qualquer setor, ok? Bom, eu inicio efetivamente, né, trazendo à luz da nossa discussão, efetivamente a preocupação com o meio ambiente, né? E eu até coloco aqui no slide que essa preocupação com o meio ambiente talvez seja o ponto mais importante, o tema mais discutido no atual momento dentro das empresas, né? E por que isso está sendo discutido? E é esse o objetivo da minha fala nesse final de tarde, né? O meu objetivo aqui é fazer com que vocês possam ter uma compreensão maior do que está acontecendo, né? E a partir desta compreensão, que vocês façam as suas respectivas reflexões e tomem as suas decisões futuras, ok? Coisa é fato, né? Já há algum tempo a gente observa que a principal causa dos problemas sociais e ambientais são os padrões insustentáveis de produção e consumo, ok? Dessa forma, né, por que eu começo logo de cara falando dessa questão, né, do aumento dos produtos em si, do consumo em si, e por que isso está se tornando algo insustentável, né, associado aos problemas sociais e aos problemas ambientais? Bom, a gente sabe, né, e para quem estuda administração, para quem já estudou administração, que as empresas elas têm um poder muito grande de influenciar o consumidor por meio de suas estratégias, principalmente as estratégias de marketing, né? Existem várias formas de você, digamos assim, influenciar esse consumidor no sentido de ele comprar cada vez mais. Vejam o quanto todos nós somos bombardeados todo dia, quer seja por e-mail, quer seja por mensagens via celular, quer seja nas redes sociais, quer seja no rádio, quer seja na televisão, é sempre no sentido: compre, compre, compre. É quase aquela propaganda do Bottini, lembram do Círio Bottini? Compre, compre, compre. É isso aí, nós somos diariamente bombardeados, né, por N produtos, N empresas, no sentido de que a gente tem que ter a melhor geladeira, a melhor televisão, o melhor celular, a melhor roupa, o melhor sapato, o melhor carro e assim por diante, ok? Claro que essa influência da empresa não é só o que tange o consumidor final, né, o cliente final, a pessoa física, mas também consumidores corporativos, né? E aí o que se busca, né? O que nós estamos buscando, de uma forma geral, quando nós falamos de gestão estratégica socioambiental?
é direcionar, obviamente, esse processo produtivo das empresas para uma gestão responsável. Gestão responsável do quê? Gestão responsável dos recursos. E não apenas, né, o que a gente chama de visão econômico-financeira, né, ou racionalidade econômica. A gente não pode ter mais a única visão, e vocês vão entender um pouquinho mais daqui a pouco, sobre ter um resultado apenas econômico-financeiro, ok? Tendo dado essa breve introdução, né, e ter falado para vocês que padrões insustentáveis de produção e consumo. Aí vocês podem perguntar, puxa, o professor Fúvio, mas como assim, né? Padrões insustentáveis de produção e consumo, né? Eu vou mostrar para vocês a seguir alguns números que vão ampliar um pouquinho desse horizonte, que é justamente o meu grande objetivo aqui, mostrar para vocês o que está acontecendo e o que provavelmente vai acontecer, né? E se nada for feito, o que vai acontecer também, ok? Então, para começar, né, a gente vai perceber, e eu faço essa trilogia, né? Eu sempre faço essa associação. A questão do aumento da população mundial, a questão do crescimento do desenvolvimento econômico e a questão do aumento do consumo. Por que eu faço essa congruência entre esses três pontos? Porque são esses três pontos que, querendo ou não, vão levar a essa questão do que eu chamo padrão insustentável, né? E quando eu falo desse tripé, aumento de população, a melhoria do desenvolvimento econômico, né, das famílias, da população em geral, e aumento do consumo, isso traz uma preocupação muito grande. Não que isso seja um problema, tá, gente? Não estou dizendo que aumentar a população é ruim, melhorar o desenvolvimento econômico das famílias, das pessoas seja ruim, né? E aumentar o consumo seja ruim. O problema é que essas três vertentes, elas trazem uma série de impactos socioambientais absurdamente grandes. E que, se nada for feito, vai chegar um momento em que o nosso planeta terá um colapso, ok? A partir disso, gente, eu quero trazer para vocês alguns números rápidos. Inclusive, esses números eu informo, né? Eu até dou em sala de aula para os meus alunos aí do 7º semestre de gestão estratégica para a sustentabilidade. No que tange ao aumento da população, que é uma das primeiras preocupações, né? Tem vários estudos que mostram, estatisticamente, uma previsibilidade de quanto será a população até o ano de 2100. Né? E eu trago aqui um número para vocês começarem a absorver essas preocupações que eu tenho e que muitas outras, milhares de outras pessoas têm. Né? Então, segundo a ONU, nós estamos aí, né? Nós estamos na casa de 7,8 bilhões de pessoas. Né? Até 2028, existe uma previsibilidade de chegarmos a 8,3 bilhões de pessoas no mundo. Okay? Até 2100, essa mesma pesquisa, esses mesmos estudos, demonstram que nós vamos chegar numa população de 11,2 bilhões. E aí, gente, tem uma coisa interessante, esses estudos estatísticos, né, essas pesquisas, elas mostram aí algumas outras variáveis. Existe uma variável, né, um cenário que não é o mais correto, mas é um cenário possível, de que até 2100 a gente fique com uma população meio que estabilizada, mais ou menos como nós estamos agora. Então, esse estudo com o menor cenário possível dá a entender que nós vamos ter aí algo em torno de 7,4 bilhões de pessoas no mundo, ok? Só que essa mesma pesquisa, ela mostra que dependendo de alguns fatores, né, principalmente taxa de fertilidade ao longo dos próximos anos, óbvio, né, e demais outros fatores que nós não temos como prever, mas, enfim, essa população ela pode chegar a 16,6 bilhões de pessoas, ok? Então, esse é o primeiro número que eu quero trazer para vocês. Então, ao que tudo indica, em 2100, nós teremos algo aproximado de 11 bilhões de pessoas no mundo. Hoje nós temos 7,8, gravem este número, certo? Sendo que pode chegar, dependendo, obviamente, de eventos futuros, que nós não temos como prever, certo? Mas existe a possibilidade de chegar a 16, ok? Mais que o dobro. Tendo passado essa informação do aumento da população, né?
uma outra coisa, não que preocupa, né? Não no sentido, né, ruim da coisa de, puxa, professor, você está falando então que se a população do mundo, né, melhorar suas condições de vida, isso é ruim? Claro que não, né? Mas na conjuntura dos impactos ambientais, isso traz sim uma preocupação e vocês vão entender. Eu trago essa pesquisa, né, que mostra aí a evolução do PIB ao longo dos últimos anos até 2018, que é o dado atual, certo? O que a gente percebe ao longo do tempo, né? E tem várias outras pesquisas que trabalham essa questão, né, do crescimento do PIB, do crescimento do desenvolvimento econômico. A gente percebe, obviamente, que com o passar dos anos, tanto, né, o crescimento econômico e o desenvolvimento econômico está crescendo no mundo inteiro. É claro que existem alguns recortes mundiais, então, se a gente pegar, por exemplo, a época da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, houve, obviamente, uma queda abrupta do PIB e, obviamente, também do desenvolvimento econômico. Se nós pegarmos aí dados vamos acompanhar, né, 2018, 2019, opa, pandemia, né? 2019 começou, o finalzinho do ano, já começou os primeiros alertas, efetivamente 2020, pandemia. A gente vai ver uma queda abrupta do PIB, não só no Brasil, mas quase em todos os países do mundo. E a mesma coisa no que tange desenvolvimento econômico. Mas, grosso modo, a gente percebe que com o passar dos anos, tanto o crescimento quanto o desenvolvimento, ele tem aumentado. O que isso representa? Representa, sim, uma melhoria de algumas condições. O PIB, eu falo que é um número muito frio, né? O desenvolvimento humano, o desenvolvimento econômico, que é medido pelo Índice de Desenvolvimento Humano, o DEH, ele é um número mais qualitativo. E ele mostra para nós realmente o quanto que um determinado país, uma determinada região, um determinado estado, um determinado município, enfim, né, melhorou em questões de saúde, em questões de segurança, educação e assim por diante, certo? Então, o que eu quero trazer com isso? Eu estou mostrando que, com o passar dos anos, né, a renda per capita das pessoas tem aumentado cada vez mais. E isso é muito bom, ok? Uma outra informação, em relação ao PIB brasileiro. Alguns estudos mostram, né, que até 2050, né, alguns PIBs aí de alguns países vão aumentar consideravelmente. No caso do Brasil, sai da casa aí de 4.700, uma média, tá, gente? Para 17.547. Um outro gráfico aqui mostra com uma maior representatividade aqui o quanto que o PIB tende a aumentar no Brasil. Depois, gente, de alguma forma, esses slides vão ser disponibilizados para todos vocês, ok? Em cada slide eu coloco o link que está associado a essa pesquisa para aqueles que quiserem investigar mais sobre esses assuntos, né, sobre os números que eu estou apresentando, possam fazer isso, certo? Então, o que está mostrando aqui? Puxa, então existe uma previsibilidade aí de aumento do PIB no Brasil até 2050 acentuado, certo? Puxa, e não é só no Brasil. Em vários outros países do mundo, certo? Então, vamos lá. O que a gente falou até agora? Nós falamos o quê? Do aumento da população mundial, certo? Que está ocorrendo e vai ocorrer. A questão da melhoria, né, do crescimento e do desenvolvimento econômico, certo? E o que isso traz? Puxa, se a população está aumentando por vários aspectos, inclusive no que tange, né, mortalidade, as pessoas estão vivendo cada vez mais, e isso se deve a inúmeros fatores, por exemplo, o avanço da medicina na área da saúde, uma compreensão e uma qualidade de vida melhor. Então vamos lá, aumenta a população do mundo, aumenta o poder de compra das pessoas, o que acontece? Está aqui. Está aqui o que eu mostro no slide, né? O aumento de consumo. Professor, mas isso é ruim? Claro que não. Todos nós, né? Todos nós, ao longo da nossa vida, a gente trabalha, a gente estuda no sentido de se desenvolver, no sentido de melhorar as nossas condições, de melhorar a nossa vida, de dar uma vida melhor para as nossas famílias. Não é isso? Não é o objetivo de todo mundo? Claro que é.
ok? Só que isso tem nós temos uma preocupação muito grande em relação a tudo isso. E por que eu falo isso? Porque é o seguinte, né? O aumento do consumo, ele causa, obviamente, um aumento da produção, de todos os tipos. Claro, todo mundo quer comprar as suas coisas, né? O aumento, né, dessa produção, ela vai causar o quê? Uma série de aumento de impactos ambientais. E aí começam as preocupações. E aí começam, gente, o entendimento sobre aquilo que eu falei no começo, do porquê que esse assunto está sendo tratado fortemente na grande maioria das médias grandes e multinacionais. Ok? Tendo posto isso, né, que vocês já começaram a entender, algumas preocupações em relação a tudo isso. Ó, esse é um número que, inclusive, eu trago para os meus alunos, mas eu fiz questão de trazer aqui para vocês. Essa pesquisa, ela é feita anualmente, né? E ela é muito interessante. Por que ela é interessante? Porque ela traz um panorama de cada país do mundo, ok? Esse panorama, ele retrata o quê? É o ponto que cada país, né, atingiu o uso de recursos naturais que poderiam ser renovados sem ônus ao meio ambiente. Eu até dou um exemplo para os meus alunos e vou usar esse exemplo aqui, né? Vamos imaginar que chega dia 1º de janeiro, ok? Eu entrego 100 mil reais para cada um de vocês, na mão de vocês. Com esse dinheiro, vocês vão ter que se alimentar, vão ter que passear, se vestir, pagar seus estudos, fazer tudo, ok? E esse dinheiro, obviamente, tem que durar até o final do ano, até o dia 31 de dezembro. Só que é o seguinte, no caso do Brasil, 27 de julho. Chega no dia 27 de julho e você já consumiu todo esse dinheiro. E você entra o quê? No cheque especial, você fica no vermelho. O Brasil, nesse ano, ele entrou no cheque especial, ele entrou no vermelho a partir do dia 27 de julho. O que isso quer dizer? O Brasil consumiu toda a sua capacidade de recursos naturais até o dia 27. Ou seja, a partir do dia 27, todos os recursos naturais do Brasil já estão em déficit. Ou seja, o meio ambiente, a natureza, ela não tem o mesmo poder de se recriar em relação ao que está sendo retirado da natureza. Então, esse é o primeiro número, em termos de alerta. Uma outra pesquisa que é muito interessante também, que acontece todo ano. Se todos os habitantes do planeta consumissem que nem o americano consome, nós precisaríamos de 5 planetas Terra. Se todos os habitantes do planeta consumissem que nem o Brasil, nós precisaríamos de 1,8 planeta Terra. Mas como assim, professor? Eu não estou entendendo. Como assim 5 planetas Terra, 1,8 planeta Terra? Não estou entendendo, né? A questão é uma só. Aguardem só um pouquinho que vocês já vão entender um pouquinho mais, né? Mas só para adiantar, quando a gente fala de aumento de população, aumento do poder de compra, aumento do consumo, isso quer dizer o quê? Que as produções vão aumentar cada vez mais ao longo dos anos. Só que o planeta é um só. O planeta, ele não vai aumentar de tamanho, o planeta não vai aumentar a quantidade de recursos naturais renováveis e não renováveis, né? Assim como vai aumentar a população, assim como vai aumentar o consumo como um todo. E outra coisa, o planeta também não tem como assimilar uma quantidade maior de resíduos que vão ser gerados pelo aumento desse consumo. Porque o planeta é um só, ok? Mas vamos lá, antes de eu tocar mais nesse assunto, vamos ver alguns outros dados aí que trazem muita preocupação. Questão de vulnerabilidade em função de água. Então, eu falei aqui, né, do que está sendo impactado em termos de recursos naturais, renováveis e não renováveis. Veja só, essa pesquisa, ela chega a ser até um tanto quanto assustadora. O que mostra essa pesquisa? Bom, eu vou me concentrar aqui nos 3 primeiros itens. O item aqui, que é uma cor vinho, aqui uma cor vermelha mais intensa, o que ele fala? Olha, regiões do mundo que não têm escassez de água potável e passam a ter escassez grave de água, ok? Cor vermelha, regiões que têm algum tipo de escassez de água
e passam a ter uma escassez grave de água. E o amarelinho, regiões que não têm escassez de água e passam a ter escassez de água. Então, se vocês observarem a quantidade de pontos amarelo, vermelho e vinho, né, espalhados aí por todo o planeta, a gente fica um tanto quanto assustado. O que isso representa? Isso representa a situação atual no que tange fornecimento de água potável para a população do mundo. Isso nos dias atuais, ok? Agora, isso nos dias atuais, mas com uma previsibilidade até 2050. Agora, se essa situação, né, já está desse jeito, com a previsão até 2050, como que vai ser até 2100? Tende a piorar, correto? Um aumento de população, obviamente, vai consumir mais água. Um aumento de população, obviamente, isso vai gerar a produção de mais produtos, inclusive de produtos alimentícios, inclusive de carne, agropecuária. Quantidade de água que se gasta, né, para a agropecuária é uma coisa absurda. E está nesse bolo. Como que vai ser, né, até 2100? Uma coisa para se pensar. Outra questão que já está gerando, e que é um dos principais pontos de preocupação. Inclusive, agora, no final desse mês, comecinho, dia 1º de novembro, começa o quê? A COP26, que vai acontecer na Escócia. Que é a congruência aí de 194 países, se eu não me engano, né? No que tange discussão sobre o que está acontecendo em termos de aquecimento global. E o que cada país vai se comprometer para reduzir esses impactos que estão causando o aquecimento global. Se a gente fala de aquecimento global, eu trago aqui um panorama, né, do que está acontecendo e do que tende a acontecer. Uma coisa é fato, a temperatura mundial está aumentando e ela vai aumentar cada vez mais. Mesmo com todas as ações que estão sendo feitas no sentido de reduzir, né, o aquecimento global, a temperatura está aumentando e ela vai aumentar. Há estudos que mostram, né, que em determinadas regiões podem chegar um aumento até de 6,4 graus Celsius até 2100. Isso tem um efeito colateral monstruoso para o meio ambiente. Para o meio ambiente, para a sociedade, para quase tudo, né? Já vou falar um pouco mais também sobre essa questão do aquecimento. Aqui eu trago, né, uma representação visual que mostra, com muita propriedade, por sinal, né, o que pode acontecer, né, em função do aquecimento global aqui no Brasil. Então, a gente pode ter aí sérios problemas em relação à savanização da Amazônia, ok? A gente pode ter sérios problemas em relação a uma possível desertificação do Nordeste, a um aumento do nível do mar, a ciclones gerados por todo esse aquecimento. Fato é, o aquecimento global é um dos principais problemas causados por esse aumento do consumo, por esse aumento de produção, né? Porque durante muitos anos não houve sequer nenhum tipo de preocupação com relação a isso. E, óbvio, não é só a indústria. A questão da agropecuária, a questão de desmatamento, a questão de queimadas, tudo isso acaba influenciando para esse aquecimento global. A emissão de monóxido de carbono, a agropecuária, até falo isso para os meus alunos, um dos maiores emissores aí de metano é o boi, é a criação de gado. O impacto disso para o aquecimento global é monstruoso. Claro, porque o metano, ele acaba prejudicando e formando o quê? O efeito estufa. E o efeito estufa nada mais é que o aquecimento global, ok? O que mais que eu posso falar aí para vocês começarem a entender? Algumas outras causas, tá? Não vou ficar falando aqui de todas as causas, não é esse o objetivo. Eu só quis trazer alguns pequenos números para poder começar aqui a fala, a explicação do porquê da necessidade, né, da gestão estratégica socioambiental. Então vamos lá, alguns outros, né, algumas outras coisas que estão acontecendo e que causam diversos impactos: desmatamento, queimada, emissão de gases tóxicos, extração excessiva de recursos naturais, descartes incorretos, não tratamento dos efluentes, entre muitos outros. Estão causando o quê? Chuva ácida,
diversas extinções de espécies animais e vegetais, escassez de água, processos de desertificação de solo, mudanças do regime climático, assoreamento dos rios, aumento do nível dos oceanos, isso é seríssimo, diminuição na qualidade de vida da população, entre diversos outros. Percebem a importância de nós tratarmos desse tema urgentemente em todas as corporações? Lembrando, não é possível, gente, um crescimento infinito numa biosfera infinita. O que quer dizer isso daí? A população vai aumentar, a renda das pessoas vai aumentar, consecutivamente vai aumentar o consumo. Só que o planeta é um só. O planeta não tem condições de fornecer recursos naturais renováveis e não renováveis e assimilar todo o lixo que isso é gerado, de tudo que é tipo, em função desse aumento populacional, em função desse aumento de consumo, que provavelmente vai ter. E aí eu digo, é impossível a expansão global com o atual padrão de consumo. Então aqui a gente já começa a trazer à tona uma questão muito importante. Atual padrão de consumo. Um fato que eu coloco aqui, ciência e tecnologia tem limites, porque vocês podem pensar, não, peraí, professor, né? Existem diversas pesquisas, diversos produtos que estão sendo desenvolvidos, que estão substituindo alguns recursos naturais. Claro, e isso vai continuar. Só que isso tem um limite. Não adianta a gente imaginar que a ciência e tecnologia vai resolver todos os problemas. Não vai. Não vai. Ajuda, claro que ajuda, mas não vai resolver. A gente precisa ir além disso. O desenvolvimento sustentável não pode estar submisso à racionalidade econômica. O que é a racionalidade econômica? Aquilo que eu falei do começo. A gente não pode ter mais, dentro das empresas, somente o olhar econômico-financeiro. O lucro a todo custo. Não tem mais condições de trabalhar dessa forma. E aí, professor, o que a gente faz? Bom, a questão central da nossa discussão é crescimento desordenado e o elevado padrão de consumo. E a gente já entendeu que sem uma conservação do meio ambiente, o crescimento econômico, ao invés de atender às necessidades da população, ele será responsável pela miséria de inúmeros povos. Fato é aí. E pelo comprometimento das condições de sobrevivência das gerações futuras. E aí, quando eu falo gerações futuras, eu falo do quê? Eu falo do que é o conceito de desenvolvimento sustentável, que é o que está sendo discutido. Desenvolvimento sustentável, gente, resumidamente, é a capacidade da qual nós, a geração presente, satisfaça a sua necessidade em termos de consumo, em termos de tudo mais, mas sem comprometer as gerações futuras. E quem são as gerações futuras? São pessoas que ainda não nasceram, que ainda vão vir, que vão herdar o mundo de nós. Se a gente está falando de números até 2100, eu não vou estar vivo até lá. Mas não é o fato de eu não estar vivo que eu não tenho que me preocupar. Eu não posso ser mesquinho, né? A ponto de falar, não, isso é problema de quem estiver vivendo lá em 2100. Eu não posso ter esse tipo de comportamento, eu não posso ter esse tipo de mentalidade. E para a gente atingir esse desenvolvimento sustentável, gente, vem aí o conceito do Triple Bottom Line, que é um conceito trazido pelo Elkington. O que é esse conceito? É um tripé, o tripé da sustentabilidade. O que é esse tripé da sustentabilidade? Toda e qualquer empresa precisa trabalhar os seus planejamentos estratégicos, as suas ações estratégicas, tendo 3 olhares. Obviamente, o econômico-financeiro, porque nenhuma empresa se sustenta sem ter lucro, ok? Convenhamos, toda empresa precisa ter, sim, a sua sustentabilidade financeira, só que é o seguinte, a empresa precisa ter o olhar social, que são vários aspectos. Em outro momento, eu até posso fazer uma palestra falando de social e depois de questões ambientais. E o terceiro é o ambiental, o meio ambiente. Então, vejam, tua empresa vai fazer um planejamento estratégico, ela não pode só pensar no econômico financeiro. Ela tem que começar a prestar mais atenção no que tange aspectos sociais e no que tange aspectos ambientais. Esse é o triple bottom line. Tendo colocado isso, né,
Puxa, professor, o que a gente faz para alcançar esse desenvolvimento sustentável? Né? Parece que tá tão distante, né? Que é tão difícil. Aí eu trago uma das possibilidades para que vocês possam interiorizar. Alguém, gente, eu não estou acompanhando o chat aqui, eu estou vendo que o chat está bombando, gente. Faz o seguinte, quem quiser falar alguma coisa, levanta aqui, ó, aqui em cima tem a mãozinha. Levanta a mãozinha que depois eu vejo quem quer fazer comentários. Mas eu vi que alguém aqui comentou sobre se isso é o ESG, né? O ESG é o acrônimo da palavra em inglês, que nada mais é, né? Environment, que é ambiente, ambiental, é social, que é de social, e o G de governance, né? Que é governança. Então, o que é? Ambiental, social e governança, né? Eu diria que é uma palavra que está na moda, mas nada mais é, gente, que o triple bottom line. Ok? O econômico financeiro, o social e o ambiental. É o ESG, tá? Bom, eu trago aqui para vocês um conceito que foi construído, que foi promovido por uma entidade que se chama The Natural Step. Okay? Ele é carinhosamente chamado de TNS, óbvio, né? The Natural Step, o passo natural. Eu gosto muito de falar desse modelo, gente, porque eles têm aqui um princípio de conscientização, que eu acho que todos os habitantes desse planeta precisaria ter acesso a essa informação. Ele diz o quê? Puxa, nós precisamos trabalhar com base em 4 princípios. 4 únicos princípios. Se todos nós entendermos esses princípios, a coisa muda de figura e haverá esperança. Então vamos lá, vamos entender o primeiro princípio que o TNS trabalha? Reduzir, tá tocando o telefone aqui, gente, talvez seja a Greta querendo fazer algum complemento, mas calma lá, depois eu atendo ela. Primeiro princípio da sustentabilidade. Prestem atenção, gente, no que está escrito. Reduzir e, eventualmente, eliminar nossa contribuição para a retirada excessiva de recursos naturais. Traduzindo, o que é isso? Nós temos que reduzir ao máximo a retirada de recursos naturais renováveis e não renováveis. Ponto. A empresa, ela precisa inovar. Ela precisa pensar em processos inovadores. Então, se ela utiliza algum tipo de recurso natural, isso é possível de ser substituído por algo que não agrida o meio ambiente? Esse é o primeiro princípio. Reduzirmos ao máximo a retirada excessiva de recursos naturais, renováveis e não renováveis. Segundo princípio, reduzir sensivelmente a nossa contribuição ao acúmulo sistemático de substâncias produzidas pelo homem. O que quer dizer isso daqui? É a questão de resíduo. Nós precisamos urgentemente diminuir a quantidade de resíduos, lixo, orgânico e não orgânico, que nós geramos. Nós, pessoa física, nós, pessoas jurídicas. Ah, professor, mas peraí, professor, tem o reciclado. Muitos produtos hoje, né, são separados e são dados aí uma destinação correta. Isso é verdade. Só que o percentual disso no mundo é baixíssimo. Ah, professor, mas o Brasil é o país que mais recicla alumínio no mundo. Verdade. Por quê? Porque o Brasil tem um problema social enorme, que a grande maioria, a representatividade, né, da reciclagem de alumínio no Brasil se traduz pela quase miserabilidade de várias famílias neste país. São catadores que pegam latinhas para poder sobreviver, para poder comprar o almoço dele. Então, vejam, não é uma questão de conscientização, e sim uma questão de um problema social grave que o nosso país tem. Mas tirando isso, deixando isso de lado, voltemos aqui à questão dos resíduos. Sim, muitas pessoas têm consciência. Sim, muitas pessoas fazem a separação e a destinação correta do seu lixo. Só que isso não é suficiente. Esse número ainda é muito baixo, ok? E não se esqueçam, aumento da população lá atrás, lembra que foi aumento da população, aumento do consumo? Imagina só,
Terceiro princípio, reduzir e eliminar nossa contribuição à contínua degradação física da natureza. E aí entram vários itens que a gente pode citar aqui, né? Então, a questão da emissão de gases tóxicos, a questão de desmatamento, queimadas, a questão de poluição do solo por meio do uso excessivo de agrotóxicos, a questão do descarte incorreto de efluentes, né? Gente, para quem não sabe, efluente é aquele líquido, vamos dizer assim, a água que é utilizado num processo industrial de fabricação, por exemplo, para resfriar uma máquina. Tem muita empresa que descarta isso no esgoto, sem nenhum tipo de tratamento, ok? Tem muita empresa que, inclusive, tem ligação clandestina que joga isso diretamente num rio. Imagina o estrago que faz isso para aquele bioma. Quarto princípio da sustentabilidade: reduzir e eliminar nossa contribuição às condições que, sistematicamente, minem a habilidade das pessoas em atender às suas necessidades básicas. Ou seja, né, nós precisamos criar condições para que as pessoas possam ter a sua moradia, possam ter o seu alimento, possam ter a sua água, possam ter o seu transporte, pode ter um ambiente de trabalho seguro, ou seja, nós precisamos fazer com que todas as pessoas do mundo possam ter tudo isso. Condições básicas de sobrevivência. Isso acontece? De forma alguma. De forma alguma. São milhões de pessoas numa situação de miserabilidade quase que total. Ok? Tendo apresentado para vocês o The Natural Step, já são 6h40, vamos começar a pensar um pouquinho mais. Poxa, professor, eu já entendi. Nós temos aí uma questão do aumento populacional, uma questão da melhoria da qualidade de vida das pessoas, claro, em determinadas regiões, determinados países, uns mais, outros menos, certo? Que isso, obviamente, gera consumo. Se eu melhoro minha vida, eu consumo mais. E isso, obviamente, vai trazer uma série de impactos N. Não só pelo aumento da produção de produtos, mas também pelo consumo particular de cada um de nós. Obviamente que tudo isso a gente já entendeu. E a gente já compreendeu também aqui alguns princípios. Tá, mas efetivamente, o que uma empresa pode fazer? Bom, é o que eu explico em aula. Primeira coisa, gente, que uma empresa tem que fazer é tirar uma fotografia. Como assim, professor, tirar uma fotografia? Você precisa entender a situação da tua empresa, que é isso aqui, ó. Você precisa diagnosticar a tua empresa. Você precisa entender quais são os impactos sociais e ambientais que ela está gerando. E aí faz o seguinte, tá? Positivamente e negativamente. Não é só o negativo, tá? Verifique também o positivo em cada área da sua empresa, em cada processo da sua empresa. Você só vai conseguir fazer alguma coisa se você entender o que está acontecendo na tua empresa, que ela está causando de impactos sociais e ambientais. Que é o que a gente chama, né? Onde nós estamos? É a fotografia. É uma fase de diagnóstico do problema. Identificação total e geral da sua empresa. Segundo passo, uma vez que você entendeu o cenário da sua empresa, obviamente que você precisa se mexer. No popular, você precisa se mexer, você precisa começar a mudar as coisas. Ah, professor, como assim mudar as coisas? Bom, claro, se você vai começar se você já entendeu a importância da mudança, se você já mapeou a tua empresa, você precisa começar o quê? A criar planejamentos estratégicos socioambientais. Então, vamos imaginar, você vai lançar um novo produto. Ah, eu vou lançar um novo grampeador. Não aparece, né? Um novo grampeador no mercado, que lindo, que maravilha.
Então, você vai se preocupar com toda a produção dele, quem são os fornecedores dos insumos, né? Como que vai ser a produção disso? Eu vou precisar ampliar minha fábrica, eu vou precisar comprar máquina nova, eu vou ter que contratar mais funcionários, como que vai ser a propaganda disso, a embalagem, ou seja, aspectos econômicos financeiros. Perfeito? Perfeito. Só que não é mais só isso, hein? Não se esqueçam do tripé. Eu tenho que me preocupar com aspectos sociais que vão serem causados por conta do lançamento desse grampeador novo. E vou ter que pensar nos impactos ambientais que a minha empresa vai gerar em função do lançamento desse grampeador novo. Então, vejam, eu vou fazer o meu planejamento estratégico, não é só dinheiro, não é só econômico. Eu preciso ver os dois outros fatores, ok? E óbvio, aí tem aí isso se desmembra, gente, em vários aspectos, que não vai ser agora nessa palestra que eu vou conseguir passar tudo isso para vocês, ok? Isso perpassa, inclusive, com questões de você envolver os funcionários da empresa. Os teus funcionários precisam saber o que está acontecendo, precisam entender esse movimento dentro da tua empresa, eles precisam fazer parte deste processo. Ok? Obviamente que uma vez que você já estabeleceu para onde você quer ir, né, a tua política ambiental, a tua política social, em consonância, que eu coloco isso, né, com as tuas possibilidades. É importante. Tudo aquilo que você for fazer tem que estar de acordo com as tuas possibilidades. Não adianta você criar uma meta, um plano mirabolante e não conseguir colocar isso para frente. Aquelas metas impossíveis, aqueles planos impossíveis. Você precisa desenvolver algo que seja plausível para a sua empresa, de acordo com as particularidades da tua empresa, de acordo com os teus recursos financeiros, humanos, tecnológicos, de infraestrutura, qualquer um, ok? Bom, uma vez que você estabeleceu essas metas, você tem que estabelecer modos de como chegar lá. Puxa, eu vou me basear na ISO 14000, que é uma certificação ambiental, vou me basear na ISO 26000, que é uma certificação social. Ah, eu vou me basear no instrumento Ethos. Ah, eu vou me basear na ISE. Ah, eu vou me basear nas boas práticas de mercado. Não tem problema, se baseie em alguma coisa, para que você não saia do zero. O importante é que você entenda e que você comece a praticar uma mudança dentro da tua empresa, no sentido de colaborar com a redução desses impactos socioambientais. Ponto, é isso. São várias as formas que podem ser feitas. Várias. Gente, adiantando mais um pouquinho, que já são 15 para 7. Aqui eu faço esse desenho pelo seguinte. Qualquer gestor que se preze, nos dias atuais, ele precisa ter uma visão holística sobre todo esse processo. É o que eu chamo de visão sistêmica. Ele já entendeu que ele tem que incorporar aspectos econômico-financeiros, sociais e ambientais. Ele sabe que precisa envolver os stakeholders nisso. Quem são os stakeholders? Gente, stakeholders é todo aquele público que, de alguma forma, tem algum tipo de relação com a tua empresa. Funcionário, cliente, investidor, fornecedor, distribuidor, governos, mídia, de uma forma geral, todos eles, de alguma forma, têm algum tipo de ligação com a tua empresa, ok? Esses stakeholders precisam ser pensados e precisam fazer parte desse processo de mudança. De alguma forma, uns mais, outros menos, precisam participar desse processo. Eles precisam ter o direito de questionar. Ou seja, o que isso quer dizer? Você precisa dar liberdade para essas pessoas se manifestarem. E não agirem como robozinho. Ah, sim, senhor, chefe. Ah, sim, senhor, meu querido patrão. Não, não é isso. Você tem que escutar ele. Ele tem que fazer parte desse processo. Para que haja esse processo de mudança, precisa de criatividade, gente. E precisa de inovação. Você precisa fazer a mesma coisa que você faz, só que de uma forma diferente, de uma forma mais eficaz, de uma forma mais eficiente. Toda e qualquer empresa pode fazer isso. É questão de você dar o primeiro passo. É questão de você querer fazer, ok?
Obviamente que aí vem todo aquele processo, né? Entender as necessidades de cada stakeholder, visando econômico, social, ambiental, verificar os impactos de tudo isso, fazer todas as análises macro e microambientais inerentes para que você possa entender todo esse contexto. Obviamente, você aí vai fazer os seus planejamentos e o seu plano de ação, que obviamente tem que ser acompanhado. Professor, como assim? É os KPIs, você vai ter que monitorar, né, as ações que você vai colocar em prática. Para quê? Para que se tiver alguma coisa errada saindo do caminho, você corrigir isso, para que lá no final você consiga atingir, né, o desenvolvimento sustentável esperado. Ok? Então vejam, né, gente, é um assunto vasto, é um assunto muito amplo. Não vai ser numa palestra de 1 hora. Meu objetivo aqui é fazer com que vocês possam compreender um pouquinho mais sobre o que está acontecendo. A gente já sabe, a gente vive em tempos de alta incerteza e mudança rápida, que é o famoso que mundo VUCA, um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo. Então vejam, as empresas, claro que tem muita empresa de médio e grande porte, gente, que já se conscientizou, já está trabalhando nisso. Só que é o seguinte, prestem atenção numa coisa, mais de 95% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas. Elas estão trabalhando nesse sentido? Claro que a gente não pode generalizar. Uma boa parte está, mas a grande maioria não está. A grande maioria das micro e pequenas empresas não estão pensando nisso. Por quê? Porque elas estão pensando em sobreviver num mercado altamente competitivo. Essa é uma realidade brasileira. E provavelmente deve ser uma realidade de muitos outros países. Então vejam, tem aqui um conceito, né, da WBCSD, que eu gosto muito. Ele trabalha com 7 elementos básicos que devem ser praticados por todas as empresas. Primeiro, é muito semelhante ao TNS, só tem uma amplitude maior, tá? Mas, grosso modo, se baseou no TNS. Redução da intensidade de material utilizado, ou seja, redução dos recursos naturais, da extração de recursos naturais, né? Segundo, redução do uso da energia elétrica utilizada. Veja que nós estamos pagando agora uma tarifa, né, bandeira 2 plus mais, em função da crise hídrica que está acontecendo no Brasil, principalmente em São Paulo. E isso se deve ao quê? Se deve a uma série de alterações climáticas. Já estamos sofrendo impacto, gente. Redução da dispersão de qualquer tipo de material tóxico, emissão de gases tóxicos. Então, nós temos que diminuir isso, que está aumentando o quê? O efeito estufa, que está causando mais aquecimento global. Intensificar a reciclagem, precisamos urgentemente melhorar esses aspectos. Maximizar o uso sustentável dos recursos naturais, substituir sempre que possível por outros tipos de produtos inovadores que não sejam recursos naturais. Prolongar a durabilidade dos produtos, pelo amor de Deus. Gente, tem um outro assunto para que vocês possam tentar pensar um pouquinho. Existem algumas estratégias empresariais, né, acerca da obsolescência, que é a obsolescência programada e a obsolescência percebida. Vou falar um pouquinho da programada. Isso precisa acabar. O que é isso, gente? Eu compro um fone de ouvido, que eu não tenho nenhum fone de ouvido aqui, tenho. Eu compro um fone de ouvido, né? Professor, eu comprei por $2, $5, que beleza. Alguém está pagando essa conta. Porque não é possível fabricar um fone de ouvido por $5, ok? Só que você usa 3, 4 vezes, só que vai para o lixo. E assim é com muitos produtos. E não pode ser mais dessa forma. A indústria, ela trabalha com essa obsolescência programada porque ela precisa vender, ela quer vender. Por que uma televisão de LCD queima entre 3 e 4 anos? Começa a pensar um pouquinho mais sobre isso. E aí, se você não consegue arrumar a televisão, porque o conserto dela sai mais caro do que comprar uma nova. Aí, para onde que ela vai? Para o lixo. Vai para o reciclado, professor. Tá bom, vai para o reciclado. Mas tudo se consegue reciclar? Claro que não. Ok? Por fim, agregar valor aos bens e serviços, a questão da qualidade. Então, gente, ecoeficiência.
ela é obtida e ela vai ser obtida pela entrega de bens e serviços com preços competitivos, que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida, reduzindo progressivamente impactos ambientais dos bens e serviços, obviamente, através de todo o ciclo de vida, em linha com a capacidade estimada da Terra a suportar. O que é isso? Desenvolvimento sustentável. E para finalizar, eu quero deixar aqui, e é o que eu gosto de refletir, gente, e é o que eu estimulo os meus alunos a refletirem. Eu não estou falando para fazerem o que eu estou falando. Eu estou pedindo apenas para vocês refletirem. Cada um tem o livre arbítrio para decidir o seu caminho e o que quer para a sua vida, o que quer para a sua família e assim por diante. Uma coisa é fato. Todos nós temos responsabilidades. A gente precisa ter uma consciência maior sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. O que está acontecendo no mundo, o Brasil sofre. A questão, rapidamente, a questão do aquecimento global, não sei se vocês sabem, existem estudos, procurem isso depois no Google, que mostram que até 2050, 2100, vai haver um aumento elevado do nível do Oceano Atlântico. E isso está afetando e vai afetar ainda mais diversas cidades costeiras do Brasil, trazendo um impacto econômico financeiro monstruoso até 2050. Uma das cidades é Santos, ok? A gente precisa ter uma consciência. Isso não é balela, isso não é modismo. Isso está acontecendo. A gente precisa mudar a nossa mentalidade. A gente precisa mudar o nosso comportamento. Em relação ao consumo, gente, estou falando em relação ao consumo. Em ficar mais atento nas empresas que estão trabalhando para reduzir os seus impactos ambientais, os seus impactos sociais. A gente precisa valorizar essas empresas. E a gente precisa também dar o exemplo. E a gente precisa... O que aconteceu? Caiu alguma coisa aqui? Não sei. E a gente precisa ajudar na disseminação desse conhecimento. Ajudar as pessoas a entenderem o que está acontecendo. E aí, uma coisa que eu sempre provoco os meus alunos e vou provocar vocês para encerrar a fala. Ok? E aqui, ó, para uma reflexão mais profunda, onde cada um de vocês pode se perguntar: qual é a razão da tua vida? Por que você está nessa vida? Independente da tua religião, ok? Independente de qualquer coisa, qual que é o propósito da tua vida? Por que você está nesse mundo? Você está aqui só para ocupar espaço? O que você vai deixar de legado? Você pode ser o homem mais rico do mundo, a mulher mais rica do mundo. Você vai voltar como você veio. Aliás, você não vai voltar como você veio, você vai voltar vestido, porque você veio pelado, mas vai voltar vestido. Ok? Mas vai voltar sem nada. Sem nada. E aí para pensar um pouquinho. Qual que é a razão da tua existência nessa vida? O que você está fazendo? Não só para você, porque é importante isso. Você precisa se desenvolver. Você precisa crescer enquanto ser humano, profissionalmente excelente. Você precisa prover a tua família com o que ela merece, com o que há de melhor. Perfeito. É só isso? E seu semelhante? Ah, professor, mas não dá. Eu não consigo ajudar todo mundo. Ajuda um. Não, professor, mas eu não consigo ajudar toda semana. Ajuda uma vez por semestre. Se não consegue ajudar ninguém, faça pelo menos a tua parte. Contribua você para a redução de tudo isso que eu falei até agora. Só depende de cada um de nós. As empresas são feitas por pessoas. Não se esqueçam disso. PJ é feita por PF. Se as pessoas não se conscientizarem, se as pessoas não mudarem a sua mentalidade e o seu comportamento, tudo que eu estou falando, gente, vai por água abaixo, ok? É claro que a gente não pode obrigar a ninguém. A única coisa que a gente tem que fazer, gente, é se conscientizar. E com isso eu encerro a minha fala.
Desculpa aí pelo estender do horário, mas 3 minutos eu acho que eu estou dentro aqui da margem de erro, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem dialogar comigo, né? Aqui estão os meus contatos, meu e-mail, meu telefone particular. Eu não tenho problema nenhum em soltar o meu telefone particular. Para quem quiser saber mais um pouquinho de mundo empresarial, eu tenho uma participação diária na Rádio Pool FM com o programa Mundo Empresarial Pool FM. E eu tenho também, junto com outros professores do Mackenzie, uma rádio que se chama Educa Web Radio, tá? Fiquem à vontade. Pessoal, duas informações. Vamos lá. Alunos, queridos alunos, meus queridos alunos, para o registro de presença de vocês, para fins, né, do cômputo de horas, eu estou colocando aqui no chat um link para vocês preencherem, tá? Com o nome de vocês. Por favor, cliquem para eu poder registrar vocês, para vocês terem direito às horas complementares e ao certificado. Queridos participantes externos, muito obrigado pela presença de vocês, né, pela paciência de vocês. Vocês, obviamente, não precisam clicar nesse link, tá? Depois vocês vão receber o certificado de vocês, porque nós temos os dados de vocês. Essa questão aqui dos alunos é só por realmente presença e cômputo de horas complementares. E peço também uma outra gentileza de vocês, né? Por favor, façam uma avaliação sincera dessa palestra, né? Eu sei que não agrado todo mundo, nem Jesus Cristo agradou a todo mundo, quiçá Fúvio Cristóforo, certo? Então, tá aqui o link da pesquisa, né? Para que vocês possam avaliar essa pesquisa. E, óbvio, eu vou ler isso com muito carinho. E eu vou absorver todas as críticas no sentido de melhorar, ok? Gente, eu deixo aberto, ó, eu tenho prazo, eu não tenho hora para ir embora daqui, não, tá bom? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, à vontade. Gente, olha que coisa louca, só mais uma coisinha. Eu falei para vocês levantarem a mão, né? Tem 167 mãos levantadas. Eu não sei nem por onde começar, gente, me perdoem. Me perdoem. Eu não sei nem quem foi o primeiro. Que loucura, gente. Mas, ó, pessoal, do fundo do meu coração, muito obrigado pela presença de vocês. Isso me motiva a continuar a minha luta, né? A minha batalha. Apesar de tantos sacrifícios que eu faço, isso me motiva a estar com os meus alunos, que é algo que eu amo de paixão, sabe? Poder transmitir um pouquinho. Eu tenho pouco conhecimento, gente. Eu não sou nada, mas o pouquinho que eu tenho, eu gosto de passar para os meus alunos. E do fundo do meu coração, eu quero vê-los cada vez melhor, cada dia melhor. Não só tecnicamente, não só profissionalmente, mas principalmente como ser humano. Não se esqueçam daquela última frase que eu coloquei, que eu vou voltar. Qual é a razão da sua vida? Ok? Gente, vocês querem fazer pergunta? Eu não sei por onde começar aqui. Alguém quer falar, por favor? Eu estou sozinho aqui, né? Eu não tenho moderador, eu não tenho nenhum assistente, eu não sei quem fez aqui perguntas. Chat, deixa eu ver o chat aqui. Não tem. Bom, gente, quem quiser fazer pergunta, por favor, ou faz pelo chat aqui, que eu estou tentando acompanhar, mas é muita gente rodando. Mas pode entrar com áudio, fique à vontade, por favor. Professor, só fazer uma pergunta rapidinho em relação ao Forms. Não tem onde preencher o TIA e o nome. Como é que o senhor vai fazer o controle da presença? Peraí, como não tem? Eu consegui, professor. Ixi, eu entrei pelo celular, professor, pelo celular não apareceu nada, não. Vê se não consegui. Não, mas vê se não tem que mudar de página, alguma coisa assim, por favor. No formulário que o senhor encaminhou, no primeiro tem como sim colocar o TIA, no segundo é só uma avaliação. Isso, o segundo é a avaliação. Ó, gente, vamos lá, só para a gente se organizar. O primeiro link que eu mandei é para vocês registrarem a presença de vocês, alunos, ok? Para poderem receber o certificado e o cômputo das horas complementares, tá? O segundo que eu mandei é para avaliar a palestra, me avaliar. Fala bem ou mal de mim, não tem problema.
ok? Falar o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que eu preciso melhorar, tá bom? Aí, esse formulário de avaliação, gente, ele é anônimo. Então, talvez seja isso, viu, Hugo? Esse formulário de avaliação, ele é anônimo, para justamente vocês poderem falar o que vocês quiserem, se sentirem confortáveis, tá? O objetivo não é depois nem pegar no pé de ninguém, pelo amor de Deus. Não, tá Bom? certíssimo, sou eu que confundi mesmo. Valeu aí. Ah, então tá bom. Mas e aí, gente, alguma pergunta? Fúvio, eu Oi. vou te incomodar, hein? Só por favor, tem tanta gente aqui, eu não sei quem tá falando. Se puder se apresentar. Cláudio Quirino. Professor Cláudio Quirino, meu grande amigo. Tudo bem, Fúvio? Graças a Deus, Cláudio. Que satisfação escutá-lo. Parabéns aí pela apresentação aí. Na Obrigado. verdade, só até para fazer na verdade, alguns complementos, né, nisso que você já falou, né, algumas, eu vou chamar, não, um complemento, mas assim, Por favor. uma associação aí ao que você falou, né? Realmente é a questão da sustentabilidade, né, a questão dos cuidados, né, com os recursos naturais, né? E que você disse aí, né, só a respeito da tecnologia, o avanço tecnológico, né, e da mesma velocidade, ou às vezes até um pouco mais, né, ele traz coisas boas, mas ele traz coisas muito perigosas, né? Sem dúvida. E a gente observa, né, naquela vertente que você apresentou, muito embora algumas empresas, infelizmente não são todas, né, algumas empresas, elas têm a preocupação, né, vamos chamar assim, com a escala, né, desde onde nasce, ou pelo menos de onde imagina-se que nasce alguma coisa, algum produto, e até onde imagina-se que esse produto vai se encerrar em algum dia, em algum momento. E que ela vai ser responsável, né, vou chamar assim, pelo resíduo que isso vai gerar, né? Então, quando você fala assim, bom, ok, as empresas evoluíram, e tecnologicamente algumas estão tratando, tem essa preocupação de tratar, né? O resíduo, por exemplo, né, uma empresa de tecnologia está preocupada em fazer coleta de eletrônicos, de baterias, etc. Perfeito. Mas o que me preocupa aí, né, inclusive nessa linha que você colocou também, é o seguinte, né, por mais que você trata o resíduo, vai chegar uma hora que esse resíduo não vai ter mais como tratar. Então, vai entrar naquilo que você falou, né? A população ela cresce, embora ela talvez vai crescer numa velocidade menor, porque a gente vê que a cada tempo que passa, né, a taxa de natalidade, ela também é diferente, mas o outro ponto é que o volume, né, pelo menos essa intensidade, né, de consumo, né, parece assim que é utilizar menos e comprar mais, né? Então, quanto menos você utilizar e mais comprar é o ideal, né? Quando o ideal seria o inverso. Gastar mais e comprar menos, né, para que você não sobrecarregue, então, né, o planeta de tanto lixo eletrônico, né? Então, eu observo que a gente caminha, né, a evolução, ela caminha para os dois lados, né? Positivamente e negativamente, né? Porque, Exatamente. infelizmente, alguns tentam, né, pelo menos, fazer um trabalho, né, de cuidado aí, né, com a questão do meio ambiente, né, mas não tem conhecimento, acaba fazendo errado e acaba fazendo coisa pior ainda do que se não fizesse nada. E outros que também não estão nem preocupados. E a grande, eu percebo assim, que parece que a grande massa produtiva, né, de empresa, até de países, né, se você pegar o caso da China, por exemplo, né, de outros países, está preocupado em produzir, manufaturar, né? Então, você citou a questão do dióxido de carbono, essas coisas todas. Ora, você pega aqui, por exemplo, aqui pertinho, aqui no Chile, por exemplo, né, você tem épocas lá que o pessoal praticamente vive sufocado naquela concha lá, né, porque o Chile é dentro de uma concha, né, e ali a indústria, né, a poluição que ela joga na atmosfera, né, acaba sufocando a própria sociedade, a própria população. E então você fala assim, mas e aí, como é que vai ser tudo isso, né? Será que vai chegar, né? Eu tenho minhas dúvidas, vai chegar a 2100, né? Como é que é? A 2100, com aquela, né? Naquela perspectiva que você mostrou, né? Porque eu acho que até fazendo um outro link aí com o que você colocou para o final, né? O nível de água, né? Água potável, está caindo. Se você observar, por exemplo, quantas obras, quantas construtoras estão, né, com as gruas levantadas, né?
e quanto se consome de água. Aí você tem aquele problema, né, da redução do nível de água, né, lençol freático ali, aqui para água doce, e o aumento de água salgada, né? Então, tudo isso vai gerando um impacto inverso, né? Sem dúvida. Se me permite só um complemento dessa tua fala, né, Claudio? A gente não precisa ir muito longe. Vamos pegar a região de São Paulo, É, né? A gente já está com sérios problemas hídricos em São Paulo. Aqui é sim, capital, né? Não estou nem falando de interior, capital de São Paulo, né? exato, A população tende a crescer. sim, Então, ou seja, se aumenta a população, aumenta o consumo, só é, que o recurso, a água, não vai aumentar conforme aumenta a população e aumenta o uso, né, Claudio? isso é verdade. Daí, você sabe que eu já escutei? Não, professor, mas tem o aquífero Guarani, que Ah, passa embaixo do Brasil, que é a maior reserva de água natural do mundo. É fato, mas também não é tão simples assim você extrair essa água e tem toda uma política por trás disso. sim, exatamente, né? E aí a gente vê, né, que muitas vezes nessa a política pública, né, vamos chamar assim, teoricamente, para gerenciar isso, ela não tem a mesma visão técnica e prática, né, como a gente gostaria que fosse, como a gente vê que poderia ser. Às vezes ela tem uma outra característica, né? Muito mais, como a gente chama assim, é, política do que praticamente prática, né? Verdade. Então, até mesmo você vê, se você vê esses casos, por exemplo, olha, por exemplo, aquele tratado lá, né, que se preocupou com o meio ambiente, que as empresas têm que emitir, né, têm que tomar cuidado com a emissão de poluentes, e aí tem aquele cuidado com, né, com a questão da taxa de carbono e tal. Aquilo foi tudo em parte papagaiada, né? E na Tem prática, muito interesse econômico, né, Claudio? Tem é, muitos interesses outros, né? sim, sim. Então, eu diria assim, né, que é uma situação muito complexa, né? E aí Sim. você vê que, assim, muitos, diria assim, hoje a gente está falando aí para jovens, né? A gente está falando aí para os nossos alunos, são para jovens, mas lamentavelmente a gente vê aí um grande número de jovens que não estão ouvindo esse tipo de recado, né? E lamentavelmente também trabalha na contramão do cuidado com os Aham, recursos, né? E com o meio ambiente, né? verdade. Você sabe, Claudio, uma coisa que me deixa bastante motivado é Uhum. porque a gente sabe, né? A grande maioria dos nossos alunos aqui do Mackenzie, né, e que ainda muitos estão conectados e estão nos escutando, né, Sim, são pessoas, eu sou muito franco, são pessoas privilegiadas. sim, com certeza. Fazem parte de 0,0 alguma coisa por cento da população brasileira. É verdade. E os nossos alunos, a gente sabe disso, eles são extremamente inteligentes, eles são extremamente competentes. Alguns são preguiçosos, né? É, Alguns aí precisam um puxão de orelha, um peteleco, né, para acordar para a vida. é verdade. Mas a grande maioria tem uma competência absurdamente grande, Claudio. E eu Sim, falo isso com boca sim. cheia. E o que me deixa motivado é saber que a boa parte dos nossos alunos, eles vão assumir empresas, eles vão assumir cargos diretivos, eles vão assumir as empresas da família. E É, se eles tiverem consciência sobre o que a gente fala em sala de aula, sim. Claudião, eles vão adotar isso nas empresas deles. Então, ou seja, eles vão ser precursores não, eles vão ser disseminadores, né? Eles vão ecoar tudo isso que a gente fala. E Isso. vão adotar. Né? Eu É, vejo muito aluno que já controla, que já cuida, que já participa da empresa da família e fala: puta, professor, eu fiz tal coisa, isso assim, 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 que bacana, tá dando certo. E a gente vê, isso me deixa motivado, Claudio. isso. Então, mas eu diria assim, né, que e a gente vê, inclusive, na Feira de Ciência e Tecnologia, né, quanta inovação que vem, né, em relação vamos chamar assim, da utilização e, pelo menos, tentar buscar amenizar o impacto, né, Aham. social, né. Mas, até voltando um pouquinho naquilo que a gente falou, né, a questão de segundo atrás, né, não vai ter, né, como, diria assim, é, achar um jeito, né, de se aproveitar 100% dos resíduos Não tem como. e que é muita coisa que é produzida, né? É Eu falo, muito lixo eletrônico, muito lixo que agride a natureza. Mesmo, até mesmo se você considerar, como você falou lá, né, a questão da criação bovina, né? aham, Porque quando você fala criação bovina, ok, você está falando de recurso natural que tá, a natureza com a natureza. Mas
além desses, tem uma tonelada de outras coisas que não é natural, né? Que é decorrente de processo tecnológico, por exemplo, resíduos metálicos, né? Essas coisas que todas que a tecnologia está jogando aí no espaço, né? É esse o mote, Claudio, da discussão nas empresas, né? O que a gente faz? Quem vai salvar isso, gente, são as empresas. É né? verdade, é verdade. Por meio da inovação, por meio da criatividade, por meio da consciência. Vejam quantas coisas boas estão acontecendo, a questão da economia circular, né, da química verde, tantos movimentos, né? É, A economia circular, por exemplo, é uma coisa que eu amo de paixão, né? Eu acho sensacional isso, você reintroduzir produtos usados, né? Aham. Da produção novamente para gerar um novo produto. Agora, tudo isso tem limite, Claudio, é né? verdade, é E o verdade. planeta é um só. O planeta É, é um só. é, É simples assim. Então, quer dizer, a gente precisa reduzir o nosso consumo, né? é O verdade. Professor, consumo consciente. Mas professor, você está falando então que a minha empresa tem que parar de vender? Não, eu estou falando que a tua empresa tem que se reinventar, Isso, né? Que ela vai ter que reduzir de alguma forma. Ela vai, mas ela tem que se reinventar para um mundo que não dá mais para ser como era, simples assim. E não adianta você olhar só para o teu umbigo, você ser egoísta. Não, professor, isso aqui é problema de quem vai viver lá em 2100. Até lá eu não estou mais aqui. Problema. Você vai ter esse pensamento mesquinho. Aí eu volto nessa pergunta do meu último slide, né? isso, Qual que é a razão da tua vida, exatamente. né? E é isso que eu peço para eles refletirem. O que você está fazendo nessa vida? Você veio aqui para quê? Para ocupar espaço? É, Só? Para criar problema? Encher linguiça? Esse é o propósito da tua vida? Claro que não, ó, né? exatamente, né? Uma excelente reflexão, né? Agora, professor, que é difícil, né, Claudio? Fazer É, com que as pessoas possam refletir um pouco mais, né? não é fácil não. Possam mudar comportamento é difícil, né, Claudio? É É, difícil, a gente sabe disso, né? verdade. Mexe com a nossa zona de conforto. Exatamente, esse que é o grande problema, né? Sair da linha de conforto, né? Verdade. E É, isso é natural do ser humano, né? A mudança, ela causa resistência, é, causa desconforto. é bem assim mesmo. Mas a partir da conscientização, por isso que eu coloco aqui, né? Isso é possível. Então, acho que o primeiro Ah, passo realmente é se conscientizar. isso, esse é um passo realmente importante, né? Ah, é É, isso mesmo. é o grande, como é que fala? É o antídoto, né? É Exatamente. fundamental aí para poder tentar combater uma série de situações aí que afrontam a natureza, né? O meio ambiente, né? É isso mesmo. É isso Para... mesmo. Claudio, muito obrigado aí pela tua participação. Que saudade de você, Ah, meu amigo. saudade nossa aqui, né? Puxa vida. Que bom escutar a tua voz. Que bom escutar a tua voz. Muito obrigado e parabéns Obrigado, aí viu, pela Claudio? palestra, viu? Um grande abraço. Obrigado. Deus abençoe. Amém. E pessoal que está aqui ainda, um beijo grande para vocês. Se cuidem, fiquem com Deus. Quiserem conversar comigo, meu telefone está aqui, meu e-mail está aqui. Eu também estou nas redes sociais. É só me procurar, tá bom, gente? Uma excelente aula para quem vai ter aula hoje, né? Um excelente descanso para quem vai descansar. Fiquem com Deus, uma boa semana e até a próxima, gente. Se Deus quiser, e Ele há de querer. Ah, deixa eu só fazer também um agradecimento especial ao Mackenzie, né, que proporciona a nós, professores, esse espaço para que a gente possa conversar, para que a gente possa trazer um pouco mais de informações. Beijos, pessoal. Fiquem com fala, Deus. professor. Obrigado.